Máquina de bobina ou máquina rotativa? Eis a questão. Eis a questão nada, esquece isso tudo. Quem é bom faz com qualquer coisa, até máquina de cadeia. Então fica até o final aí, que hoje eu vou falar sobre regulagem de máquina de bobina. Bora! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jefferson Ripper, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu faço vídeos, tá? Conteúdos para tatuadores iniciantes, que tá a fim de aprender a tatuar, tá ok? Então eu deixo muito macete aqui, muita dica sensacional. Então se você quer mais uma dica legal sobre máquina de bobina, fica até o final aí e não esqueça de deixar o seu like, valeu? Então sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, ok? Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre máquina de bobina, vou desmontar ela e vou montar e vou explicar para vocês aqui qual é a função de cada componente que tem nessa máquina. Vem comigo. Então, galera, vamos lá. Essa daqui é uma máquina 2016 Paulo Fernando, uma máquina híbrida. Ela é uma máquina de bobina, ok? E a conexão dela é com o cabo RCA, que vem direto para a fonte. E aí você liga ela e ela começa a bater. O sistema dela é de bobina, que essas bobinas aqui atrai o batedor para baixo e esse parafuso de contato, que é um contato magnético através da energia, empurra ele. Então toda hora esse batedor aqui para baixo e para cima centenas de vezes por segundo. E é isso aqui que faz a aplicação da tatuagem, porque a agulha vem nessa parte de cima aqui do batedor, passa por aqui, por essa parte, aqui tem a biqueira e aqui embaixo a agulha subindo e descendo várias vezes por segundo, ok? Então, como a maioria de vocês que estão aqui já conhecem a máquina de bobina, eu não vou nem focar muito nessa apresentação e vou mostrar diretamente para vocês aí alguns atalhos para você poder fazer a manutenção da sua máquina e fazer também a regulagem correta dela, ok? Vamos lá. Antes de eu explicar para você a funcionalidade de cada componente dessa máquina aqui de bobina, para você poder fazer a regulagem dela, eu vou desenhar algumas partes primeiro, para vocês poderem entender, ok? Vou deixar essa máquina aqui de lado e eu quero que vocês foquem na parte principal, que é nessa parte de cima aqui, ó. Vamos lá. Vou desenhar para vocês aqui o batedor, que no caso é isso aqui. Vou até pegar ele como base aqui, ó. Temos aqui um batedor. Não saiu tão legal, mas é isso, gente. Tatuador é assim mesmo, no problem. Nessa parte de trás aqui já vem o chassi da máquina. Aqui geralmente é a conexão do cabo clip-cord e aqui a outra conexão do cabo clip-cord. Geralmente nessa parte aqui fica a bobina, como vocês estão vendo aqui do lado, duas bobinas geralmente. E uma das partes principais da máquina é o parafuso de contato, que geralmente ele fica nessa parte aqui, ó. Ele fica geralmente nessa parte aqui, parafuso de contato. E antes do parafuso de contato, nesse outro parafuso aqui que conecta o batedor, que é isso aqui, com a mola, que é essa ferramenta aqui, que eu vou desenhar ela aqui agora, o parafuso, que é esse aqui, conecta o batedor e conecta a mola. E o parafuso de contato, ele tá bem nessa parte aqui para poder fazer subir e descer, empurrar também
essa parte da mola para baixo e a bobina, que é eletromagnética, também faz esse... faz o batedor também descer como ímã. Então toda hora essa parte do batedor, que geralmente é onde fica a nossa haste com a nossa agulha, e geralmente também tem uma biqueira nessa parte aqui para poder segurar a nossa biqueira. Geralmente tem uma biqueira aqui para poder segurar, né, a nossa agulha, o suporte da nossa agulha, da nossa haste aqui. A agulha está aqui embaixo. Então toda hora esse batedor, ele sobe e ele sobe e desce várias vezes por segundo. Então toda hora a agulha também faz isso. Ela desce e ela sobe também toda hora. Então é isso aqui que faz a perfuração na nossa derme, que é onde fica o pigmento da tatuagem, e isso é uma tatuagem, uma linha, uma sombra dentro da tatu. Então, se você tiver com a sua máquina desregulada, você pode fazer essa tatuagem, esse atrito na pele de uma forma diferente. Você pode machucar mais ou você pode machucar menos. Se você machucar menos, você vai fazer só um traço na epiderme, que é a primeira camada de pele, e quando cicatrizar, vai sair tudo. Vai sair tudo. E se você passar da derme e atingir lá quase a camada de gordura, você vai expandir o seu traço, você vai estourar o seu traço, vai ficar com hematoma em volta, então vai ficar muito feio, muito feio. Então você tem que focar em fazer a aplicação na derme, e para isso você tem que focar também em uma boa regulagem. Então eu vou explicar para vocês aqui agora como que eu faço a regulagem da máquina de bobina. Isso aqui é uma chave Allen, eu vou conectar ela aqui. Aqui nessa parte é o parafuso de contato. Eu vou soltar ele todo aqui para poder mostrar legal para você. Esse é o parafuso de contato. Sem ele a máquina não funciona. Eu vou até conectar aqui para você poder ver. Conectei aqui. Vou ligar a máquina. A máquina está ligada, mas não tem nenhum tipo de contato. Só se você faz isso aqui. É o contato entre isso e isso aqui, ó. E aí funciona, ó. Só que tem que estar no lugar certinho. Vamos lá, então você já sabe para que serve o parafuso de contato, que é para poder empurrar o batedor para cima e para baixo. Então essa é a função do parafuso de contato. Vou colocar ele no lugar aqui, para a gente poder tirar todo esse batedor, para a gente poder ver como que a gente vai fazer para poder regular a nossa máquina. Vamos voltar à nossa explicação aqui. Essa parte aqui é a parte importante da regulagem da sua máquina. É isso aqui que vai mandar na regulagem da sua máquina. Por exemplo, aqui nessa mola, só para vocês ficarem cientes, existe dois tipos de mola. Mola para linha e mola para sombra. E como que vocês vão saber qual é a diferença de uma para outra? Vamos lá. A mola de sombra, ela sempre vai ser maior. Sempre. Essa aqui é a mola de sombra. E ela é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Já a mola de traço, olha o tamaninho dela. Aqui, ó. Ela é desse tamanho aqui. Ela tá grudada aqui. Eu posso até tirar para vocês verem. A diferença entre uma mola e a outra, gente. Olha isso. Essa daqui, ó, é de traço. E essa daqui, ó, é de sombra.
Então já dá para saber já a diferença entre uma mola e a outra. E agora, gente, depois que eu acabei de explicar para vocês aí sobre a diferença das molas, vamos colocar no lugar aqui, ó. Vamos lá. A mola traseira por baixo e a mola dianteira por cima dela. Tem um anel aqui, ó, uma arruela aqui. Não precisa apertar muito de primeira não, só para poder alinhar essa parte aqui. Certinho. Alinhou a parte da frente da mola com o batedor, tá ótimo, só apertar. Claro que tem ferramentas próprias para você poder fazer esse alinhamento, só que como quase não uso mais esse tipo de ferramenta, esse tipo de máquina aqui, eu não tenho mais em mãos, tá, gente? Isso aqui eu tô só mostrando para ajudar vocês aí, para quem usa máquina de bobina e não sabe como regular a máquina. Aqui já foi, já tá no lugar já, certinho. E agora a gente vai vir com essa borrachinha aqui, ó, a gente vai prender ela bem aqui para poder suspender um pouco a nossa mola, certo? E isso aqui a gente vai colocar no lugar novamente. Então, já deu para saber já que existe uma diferença entre molas, que existe mola para sombra e existe mola também para traço, tá ok? E a parte do batedor também, geralmente tem batedor para traço e batedor também para sombra. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. A parte do batedor, geralmente quando o batedor é um pouco maior, ele é para linha, e quando ele é um pouco menor, ele é para sombra. Então aqui, ó, nós conseguimos ver a diferença entre um batedor e o outro. Aqui é para linha e aqui é para sombra. A diferença dos dois aqui, ó. Tá? Só para frisar também que o batedor também faz toda a diferença na sua máquina. Então vamos montar novamente aqui. Vou levantar essa partezinha quadrada aqui para a gente poder conectar. Apertar um pouquinho. Jogar um pouquinho só para frente aqui para a gente poder também alinhar a parte da saída da agulha aqui, ó, com o meio dessa passagem da biqueira aqui, ó. Tem que ficar no meio certinho, gente, ó. Essa parte aqui, ó, tem que ficar bem aqui no meio. Não pode ficar aqui na frente, senão vai bater aqui, a agulha não vai descer. E também não pode ficar lá atrás. Tem que ficar aqui, ó, no meio certinho. Já tem que contar com o espaço da borrachinha que vai entrar aqui e a agulha pegando aqui no meio certinho, ó. Então aqui, a gente vai jogar um pouquinho só mais pra frente. Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tá certinho. Um pouquinho só mais pra dentro, agora tá bem certinho. Apertado já. Parafuso de contato, vou descer ele um pouquinho pra gente poder testar e ver se a máquina tá funcionando. Ó, funcionando perfeitamente. E aqui eu regulo o como que eu quero, certo? E agora eu quero explicar uma coisa para vocês aí muito interessante. Então aqui, gente, ó, vamos para mais uma didática aqui para vocês poderem aprender mais coisas. Vamos lá. Quero que vocês foquem nessa pecinha aqui, ó, nessa bolinha aqui do batedor que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Existem 3 tipos de regulagem que você consegue identificar por aqui. Vamos lá. Primeira regulagem é essa aqui, ó. Vamos supor que conforme o parafuso de contato está fazendo a máquina bater, está fazendo tão rápido que o batedor vai para baixo e vai para cima várias vezes tão rápido que fica uma bolinha parada em cima e uma embaixo. Vou mostrar para vocês no vídeo como é que vai ficar, ok? Mas foca nisso que eu vou explicar agora. Quando essas duas bolinhas estão uma bem próxima à outra, quase fazendo um 8, dessa forma a quantidade de batida por vezes, né? Tá batendo pra caramba aqui pra cima e pra baixo, aí você consegue ver uma bolinha aqui e a outra aqui, ó, fazendo um 8 mais ou menos. Isso aqui significa que ela tá regulada para traço. Quando essas bolinhas aqui, pela batida, quando elas estão juntas dessa forma aqui, ela tá para pintura.
E quando elas estão separadas, é para sombra. E isso eu consigo regular diretamente no parafuso de contato. Abaixando, eu deixo a batida mais curta. Afrouxando aqui, ó, eu consigo deixar a batida mais longa. Então aqui é sombra, aqui é traço e o intermediário aqui é pintura. Vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar só um pouquinho desse batedor mais inclinado para frente. Vou afrouxar um pouquinho aqui, joguei um pouquinho só para frente, apertei novamente. E agora, gente, ó, vai dar para ver. Espera aí, deixa eu afrouxar mais um pouquinho só. Isso, bem separado agora. Então, olha como que a batida é bem mais macia. E dá uma olhada como que essas bolinhas que eu acabei de explicar para vocês tá separada. Então aqui as bolinhas estão separadas, então ela tá para sombra. E aqui eu aperto e as bolinhas vão começar a se juntar, ó. E agora elas estão bem coladinhas. Agora seria uma regulagem para cor, para fazer colorido, para fazer pintura. E agora eu vou apertar mais um pouquinho e aí vai virar aquele 8 que eu expliquei para vocês que está aqui embaixo. E agora ela está para traço. Então aqui nós temos 3 modelos que eu acabei de explicar para vocês, que é traço, pintura e sombra, ok? Quando a bolinha fica bem próxima, igual um 8 aqui. Quando a bolinha fica uma bem próxima da outra, colada. E quando fica separada, sombra. Colada, pintura. Quando vira o 8 aqui, é o nosso traço. E tem mais um tipo de regulagem aqui para eu poder explicar para vocês, para a gente poder finalizar. Que aqui no caso é a posição aqui, o ângulo do nosso parafuso de contato. Quanto mais inclinado ele tá, por exemplo, ó, o nosso batedor, ele tá aqui. Nosso batedor, ele tá aqui. Aqui tá a nossa mola e aqui tá o nosso parafuso de contato. Então, o ângulo que ele tá pegando é esse ângulo aqui, ó. Aqui e aqui. Quanto mais deitado ele tiver, se o parafuso de contato estiver aqui, quanto mais baixo essa angulação aqui, mais próximo da sombra vai ficar. Quanto mais próximo de 90 graus, ou seja, quanto mais eu deixo meu parafuso de contato para o alto, com mais característica de máquina de traço vai ficar. Quanto mais eu inclino ela e vou jogando para 45 graus, mais próximo de máquina com características de sombra vai ficar. Então aqui ela está intermediária, então por isso que é uma máquina híbrida. Ela serve tanto para fazer sombra e tanto para poder fazer traço, porque ela está praticamente entre um ângulo e o outro. Ela está basicamente aqui. Ela não está tão reta e ela também não está tão de lado. Então essas foram algumas das formas de você regular a sua máquina. Então, gente, ó, depois vocês veem se a máquina de vocês ficou certinha, se o batedor tá alinhado com essa parte aqui onde fica a agulha, vê se também a parte da mola tá alinhada com essa parte do batedor, para depois sim você apertar de verdade. Que aqui eu só fiz um teste, não apertei ainda, então aqui eu tô fazendo ajustes. Eu olho de frente para a máquina para poder ver se está tudo certinho aqui. Olho de cima da máquina para poder ver esse buraco aqui onde entra a biqueira e a agulha, para ver se está alinhado junto com essa parte aqui do batedor. E aí sim, depois que eu vejo que está tudo ok, eu vou e aperto a minha máquina e aí sim está pronta para o uso.
Então é isso, galera. Ó, eu já vou apertar aqui a minha máquina e vou finalizar agora esse vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu deixei várias dicas de ouro para vocês aí, tá? Destrinchei toda a máquina, explicando todo o passo a passo do que é parafuso de contato, do que é mola, o que é um batedor, biqueira, agulha, o que foi essa bobina aqui, qual é o planejamento de como fazer, para que a mola serve, qual é a mola de traço, qual é a mola de sombra. Expliquei também aqui sobre essa parte do batedor, sobre traço, pintura, sombra. Também falei sobre o nosso parafuso de contato e a angulação dele. Quanto mais próximo a 90 graus, ele vai ficar parecido com característica de traço, máquina de traço. Quanto mais puxado para 45 graus, vai ser uma característica de sombra, de pintura. Então, quando tiver no meio, vai ser uma máquina híbrida. Então, tudo isso nesse vídeo eu expliquei para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e façam um bom aproveito desse conteúdo. Valeu, galera!